muito boa tarde e muito obrigada à Portugal Fresh, em nome da Portugal Foods, do Conselho de Administração, pelo convite. Pediram-me para falar do passado, do presente e do futuro, e é isso que eu vou tentar falar e também partilhar um bocadinho aqui a nossa experiência, as nossas dores de barriga e as nossas vitórias, que vão sendo poucas, mas o que também vão acontecendo. Falando um bocadinho do passado, o que é que tem sido a nossa participação? Começamos muito com a bater a cabeça na parede e a Portugal Fresh foi nosso parceiro logo no momento -1, diria. Quando fizemos uma participação na Sérvia, fomos para lá completamente às cegas. Não sabíamos das dificuldades do mercado, não sabíamos que havia... Se calhar sabíamos, mas fomos inocentemente e motivados para uma experiência que aprendemos muito, custou-nos alguma coisa, mas de facto lançou-nos para um patamar de aprendizagem e com isso julgo que foi positivo para os eventos que se seguiram. E portanto, como eu estava a dizer, fomos para a Sérvia em 2011, nessa altura não percebíamos muito o que seria montar um evento desta grandiosidade e aos poucos fomos aprendendo também e com as empresas que também já tinham alguma experiência em participações individuais. Depois prosseguimos para a Nuga, tivemos a apoiar a Portugal Fresh na sua primeira Fruto Logística em 2011, temos feito um pouco o mercado Europa e depois em 2012, portanto ano passado lançamos-nos, vê-se um bocadinho mal, mas fomos sentir um bocadinho como é que é a China, fomos sentir os países árabes e fomos sentindo também que com isto Portugal, e aí a parte mais difícil, que eu vou falar à frente, as dificuldades, que Portugal não era conhecido lá fora, não havia uma imagem de Portugal. E ao mesmo tempo íamos sentindo também que as empresas iam ganhando prémios, e está aqui pelo menos uma representante de uma empresa que tem arrecadado aqui alguns prémios de inovação e isso parecia um contrassenso. Então Portugal não é conhecido, mas as empresas vão e arrebatam logo os primeiros prémios de inovação, afinal, o que é que está a acontecer? E, portanto, fomos avançando ao longo de 2012, sendo que a nossa estratégia a nível de ações, portanto, estratégia operacional a nível de ações de internacionalização tem sido a nível de 4 formatos, temos este tipo de eventos, com participações conjuntas, mas também temos organização de missões inversas, conhecemos, e como a Portugal Fresh faz também, conhecemos os importadores, trazemos cá, visitamos as empresas, no nosso caso ficam, e no caso da Portugal Fresh também, mas eu digo no nosso porque é muito agroalimentar e, portanto, ficam muito surpreendidos pelo nível de excelência, segurança alimentar, todos os parâmetros assegurados, e os importadores ficam muito agradados com o que vêm, porque pensam que vêm ver coisas mal amanhadas, sujas, e pelo contrário nós temos algumas empresas que as pessoas que andam lá dentro até parecem astronautas, porque andam todos equipados e com uma segurança alimentar no seu extremo, e é assim que tem que ser. Como sabem, nós aplicamos as coisas até um bocadinho acima do que se calhar poderia ser, mas é assim que se trabalha. E também temos o formato das missões empresariais naqueles locais onde ainda nunca existiu uma participação ou que é importante ir escutar, conversar com alguns importadores. Fazemos uma agenda do outro lado, como a AIP também já mencionou, não é um blind date, as pessoas vão lá com uma agenda, sabem com quem vão estar, de cá também sabem, e, portanto, costuma correr bem. E depois temos aqui algumas fotografias de algumas reuniões e tivemos este ano uma estreia que é muito interessante, que foi uma ação promocional que fizemos em Andorra. É um ensaio, vamos replicar. Isto consistiu em quê? Tivemos o contacto com uma cadeia de distribuição, Andorra, mas Andorra, afinal, para a nossa medida, revelou-se aqui um mercado muito engraçado, porque tem, não é só o país ou o Principado em si, mas todo o lado França e todo o lado esquerdo, Espanha, que são consumidores e que passa por lá muita gente ao fim de semana, vai muita gente fazer compras, porque há impostos de um lado e do outro em alguns produtos que compensa muito.
e, portanto, fizemos uma ação durante 3, quase 4 semanas de Portugal nessas cadeias. Primeiro estiveram cá o diretor comercial, o diretor de marketing, a entrevistar 31 empresas. Foi uma maratona de uma semana, com uma agenda apertada e meia hora quase para cada um, passando um bocadinho, mas negociar preços, etc. Depois selecionaram 23, essas 23 foram, organizamos toda a logística, transporte, etc. E dentro dessas 23 vão ficar umas 19, eventualmente. Vendemos em quase 4 semanas 80 toneladas de produtos alimentares, 9.000 litros de vinho, e podia ter sido mais se algumas das empresas tivessem olhado como um potencial muito engraçado, mas ainda irão a tempo. E, portanto, este formato de Andorra, há um caso muito engraçado que gostava de partilhar convosco, que tentou-se perceber como é que num dia vendeu-se, e passa a publicidade, 300 latas de salsicha nobre. E eles não entendiam, os senhores da cadeia que se chama Mercacenter, não entendiam quem é que comprou nas várias lojas o total de 300 latas de salsicha. Foram descobrir que era um português, que tinha uma carroça lá no meio dos Pirineus e que vendia cachorro-quente e, portanto, abasteceu-se ali para algumas semanas com as latas de salsicha. Houve assim umas histórias engraçadas, mas de facto vendeu-se. Os queijos foram uma surpresa, quem diria, não é? Com França de um lado, com queijos ótimos, espanhóis, com o seu orgulho, como é que os queijos portugueses tiveram sucesso, mas tiveram e vão ficar fornecedores. Dificuldades. A nível de estratégia, como eu estava a dizer, de facto a imagem de Portugal vamos sentindo que não é conhecida ou muitas das vezes, pior ainda, é mal conotada e, portanto, isso exige um esforço suplementar de nós, de todos, para inverter esta situação. E depois também em termos de passado, agora, felizmente, julgamos que isto vai tomar outro rumo, esperemos, que havia de facto uma dispersão em termos de iniciativas, o que levava também a que a imagem não existisse. Para além de uma ausência de estratégia, isso levou a que tanto chateássemos as tutelas que a senhora Ministra, no ano passado, decidiu e desafiou a Portugal Foods a entregar uma proposta de estratégia para a internacionalização para o setor agroalimentar. Fizemos um estudo a 17 categorias de produtos, olhamos para cada uma, vimos a capacidade de autoaprovisionamento de cada um, a capacidade exportadora e traçamos 10 prioridades estratégicas que depois foram levadas ao Conselho Estratégico para a internacionalização e que julgamos que irá ser aplicado algumas dessas prioridades para o próximo programa quadro. A nível operacional, aquilo que, como na Sérvia disse, aquilo que nos doeu a barriga. Ao nível logístico, como saberão, há muitas dificuldades e há muitas barreiras que não são as alfandegárias e que aparecem, nomeadamente no caso do Brasil, tivemos um problema que ainda nos está a custar caro. Tínhamos, e era simplesmente uma feira, nem era venda, era uma exposição, mas não conseguimos concretizar essa feira por causa exatamente de barreiras que surgiram do outro lado e que não nos deixaram despachar sequer os produtos. E a China, os produtos estavam lá e tivemos que pôr o cônsul a ir à alfândega, tentar desalfandegar, e eram conservas de peixe e, portanto, entendemos e vamos sentindo que se não for bem acompanhado pode haver surpresas. E estamos a falar de exposição, estamos a falar de uma feira, principalmente quando se passa para a parte de comercialização, a coisa ainda deve ser pior. E depois outras situações que para nós então ainda foram piores, como por exemplo imaginar que o Vietnã pode ser um mercado muito interessante e de repente olhamos assim, calma, porque se calhar Portugal ainda nem sequer está habilitado para exportar para o Vietnã ou para outro país qualquer. E portanto é preciso fazer o trabalho de casa, é preciso voltar à DGAV, ver como é que estão estes processos de exportação, em que pé é que estão, como é que nós podemos ajudar. E isso tentamos fazer, conhecer do outro lado um importador que nos possa ajudar a desbloquear os processos para depois acima a coisa ser mais fácil, mas de facto este tipo de barreiras acontece e às vezes somos ingênuos em querer ir lá para fora sem primeiro fazer um estudo prévio de como é que Portugal está nesses mercados. Depois às vezes as barreiras começam cá dentro. A própria DGAV tem milhares de certificados, solicitações, não tem
top of mind, como se diz, uma lista de mercados mais prioritários e, portanto, é um bocadinho yes to all, dizem que sim a todos, e acaba por ser difícil para eles porque são uma equipa reduzida e não conseguem ajudar. E muito, quando se fala em produtos à base de carne, a coisa complica muito. O presente, não vamos falar só de coisas más, pontos positivos. Realmente notamos com uma participação, como foi dito atrás, e pela Vini Portugal também, a repetição, o aparecer é muito importante. Vamos lá outra vez, e a mesma imagem, e nós o fundo preto, e a rodinha às cores, e tudo isso, essa persistência faz com que esta imagem da Portugal Foods comece a ser reconhecida, e este ano na Feira Anuga tivemos esse feedback. Pessoas chegarem lá a dizer, eu vinha mesmo à procura do vosso stand, clientes das empresas lá participantes, e isso para nós é gratificante. E, portanto, começa a ser reconhecido como um key player, ou, aliás, uma entidade que se relaciona com os key players internacionais, e isso vai sendo também notório, por exemplo, quando recebemos chamadas dos embaixadores a dizer, olha, queremos fazer uma coisa como fizeram em Andorra, ouvimos dizer que correu bem. E, portanto, começa a ter alguma dimensão, e isso é importante. E depois a vontade de querer mostrar o que é marca nacional, às vezes é difícil, porque temos empresas também que acrescentam só valor cá, compram, algumas naturalmente têm que ir buscar as matérias-primas lá fora, e, portanto, temos de ter aqui algum encaixe e alguns critérios para as empresas participantes. Ações 2014, portanto, futuro. A nível da estratégia, o que é que nós queremos? Exatamente continuar a trabalhar nesta imagem e presença de Portugal e mostrar que Portugal não é um país parolo, não é um país de terceiro mundo, é um país, eu digo-vos, nós estivemos na Feira Anuga, na Alemanha, com 26 empresas e, de facto, não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas todas elas tinham produtos excelentes, mesmo. Não havia, mesmo as próprias, aquilo que se pode dizer commodities, o arroz ou outra coisa qualquer, estavam com produtos inovadores e foi prova que na Cial Middle East, agora em novembro, em Abu Dhabi, a própria Nova Arroz ganhou um prémio de inovação. Portanto, as commodities já não são commodities, são empresas altamente inovadoras. E, portanto, é essa a nossa estratégia, é continuar a empurrar e ir lá para fora com estas empresas que resumem-se diria, a 35, 40 empresas, mas que, de facto, fazem a diferença e vão mostrando que Portugal é um país diferente e pode ser visto como uma alternativa positiva de consumo, que é esse o posicionamento que nós estamos a trabalhar. E depois ter a Portugal Foods uma plataforma integradora de várias iniciativas. Temos trabalhado com a Portugal Fresh, tentando alinhar algumas ações com a AIP. Queríamos muito com a Vini Portugal, porque acontece muitas das vezes, se bem que vamos tendo um ou outro associado de vinhos, mas obviamente não é o nosso core, mas é muito engraçado, porque chegam muitas vezes clientes, potenciais importadores, e olham, mas Portugal não produz vinhos? Produz. Então não está cá nenhuma empresa de vinhos? Não. E para nós custa-nos um pouco, se houvesse um espaço da Vini Portugal nessas feiras multiprodutos, acho que todos teriam a ganhar. Em termos estratégicos, também estamos aqui a trabalhar um protocolo com a DGAV, que queremos assinar logo no início do ano, para, por um lado, ajudá-los a priorizar atividades e eles também ajudarem-nos a escolher, irem-nos informando quais são os mercados que vão sendo explorados e abertos e, portanto, não andamos às escuras nem uns nem outros. Muito concretamente, ações 2014, temos já uma participação, já tudo preparado para ir para a Rússia, em fevereiro, a Alimentária Barcelona, a Cial China vamos repetir, portanto, como podem ver, estamos a repetir coisas que já foram feitas e vamos marcando. E com isto também vamos ganhando alguma capacidade negocial junto da própria organização das feiras e vamos tentando ocupar um espaço cada vez melhor, com mais visibilidade. Ações promocionais, o ensaio de Andorra, vamos replicar no Pão de Açúcar, estamos à espera só de um sinal mais verde, neste momento está amarelo, no Brasil. Com a Shanghai City Shop está tudo já fechado, é uma cadeia muito engraçada que
tem capital americano, portanto não é, nós tentamos fazer uma ação com a Bright Food, mas a Bright Food é uma cadeia do governo e depois é tudo muito complicado, aquelas cabeças é muito difícil, insistimos, fomos lá, voltamos e não conseguimos sair disso, portanto vamos experimentar com a City Shop, estão as datas fechadas, parece-nos que as coisas já estão mais claras e vamos repetir com a Mercacenter. Porquê? Porque com a Mercacenter fizemos uma experiência só com produtos secos e agora vamos avançar para os frescos e para os congelados. O desafio é um bocadinho acima, mas se conseguimos os frescos também vamos conseguir o resto. Depois haverá missões inversas que ainda não estão marcadas. Temos uma ação, uma missão também aos Estados Unidos e ao Canadá e, portanto, vamos gerir o orçamento que nos aprovaram da melhor maneira possível. E, portanto, é o que eu tenho nos 15 segundos que me faltam. Muito obrigada.